Bom dia a todos. Bom dia. Quero cumprimentar a cada um, nosso abraço fraternal. É bom estar aqui num dia de maneira excepcional, como o Júnior já falou, né? É um dia diferente para nós, mas nós podemos transformar essa derrota que nós tivemos. Nesse dia especial, nós vamos começar a fazer a contagem regressiva da vingança para 2018. Então, não vamos esquecer esse dia. Nós temos um culto no horário diferente, quer dizer que não vai ser difícil da gente gravar isso, né? Mas o Júnior já falou que a mudança do culto foi em função muito de segurança também, porque muita gente fica muito afoito, né, com as coisas. E a gente não sabia, o Brasil poderia realmente chegar na final, né? Não tinha como prever. Mas as nossas expectativas quanto à final e ao Mundial, elas foram realmente frustradas, né? Porém, a gente não deve ficar triste nem magoado com isso, não. Nós devemos aproveitar essa manhã para transformar, se tem alguma tristeza no nosso coração, transformar isso em alegria, contemplando a palavra de Deus. Para tanto, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 17, versículo 22. Amém? A palavra de Deus está escrito: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Eu quero orar no início. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, de novo, por esse tempo que nós temos. Ó Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença, pedir, Senhor, que o Seu Santo Espírito, Senhor, venha preparar os nossos corações para a Tua palavra, Senhor, e que essa palavra possa nos alegrar, nos trazer paz, Senhor, e nos dar a certeza que Tu é o nosso protetor e o nosso salvador, Senhor. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que aflige a muitas pessoas. Isso é um sentimento que afeta a muitos, né? Que sentimento é esse que nós estamos falando? Nós estamos falando da ansiedade. Ela nos esmaga realmente. A ansiedade, fui pesquisar na internet e eu achei assim uma maneira de sintetizar mais o que o pessoal fala sobre isso. A ansiedade é a preocupação em demasia com alguma coisa, alguma situação ou circunstância que nos faz deixar de viver o nosso presente para viver um futuro, para preocupar com um futuro, com alguma coisa que pode vir a acontecer no futuro. Isso acontece quando o nosso coração é tomado de assalto. Às vezes, sem nenhum motivo, nós somos tomados por temores provenientes das mais diversas possibilidades de coisa que pode vir a acontecer. Tá? Às vezes, sem muita razão de ser. Dizem que o médico experiente, ele analisou a preocupação, a ansiedade dos seus pacientes. 40% dos seus pacientes estavam preocupados, estavam sofrendo por coisas que nunca iriam acontecer. 30% dos outros 30% estavam se preocupando com coisas que tinham ficado lá no passado e ainda estavam trazendo preocupação hoje. 12%
tinha medo de doença, 12%. E a única doença que esses caras não tinham era doença psicológica, era saúde psicológica, é o medo da doença. Então 82% das pessoas que visitavam esse profissional era com uma coisa que estava muito fora do alcance. Os outros 18% tinham outras preocupações. E de fato, a gente sabe que no decorrer das nossas vidas, a gente sabe que tem coisas que podem nos preocupar. Problemas familiares. Os jovens às vezes ficam ansiosos para achar um parceiro. Será que eu vou achar alguém para a minha vida? Né? E se acha, será que eu vou ter filhos? E que vai ser, o que acontecerá com os meus filhos? Será que nós vamos conseguir dar uma educação? Quem tem o seu próprio negócio, né? O último ano foi bom, mas e o ano que vem? Como é que vai ser? Será que nesse próximo ano as coisas vão andar? Gente, sem falar na escola, os jovens, quanta ansiedade por conta desse assunto. Bom, eu me preparei, eu estudei, mas como será essa prova? Como essa prova vai vir para mim? Será que eu vou me sair bem? Será que eu vou conseguir passar no vestibular? São questões que afligem, que esmagam as nossas vidas, tá? E qual de nós não se sente ansioso frente a alguns assuntos? Enfermidades, né? Crise familiar, violência. Porém, nós sabemos que isso existe, mas nós queremos ver isso à luz da palavra de Deus. Nós queremos ver esse sentimento que gera medo, gera aflição, gera angústia e gera outras coisas que eu poderia citar aqui, dá uma lista enorme, à luz da palavra de Deus. E para isso, nós vamos ao nosso primeiro tópico do dia. Qual a origem da ansiedade? Qual a origem desse sentimento? A ansiedade, ela está ligada à derrota. Por isso é que nós ficamos tão apertados. É a derrota que o homem teve no Éden. Adão e Eva caíram em pecado lá no Éden e ficaram com medo. Com medo de quê? De que eles tinham medo? Eles tinham medo da rejeição de Deus. Eles tinham medo que Deus visse que eles fraquejaram, eles não deram conta daquilo, eles só tinham uma coisa para fazer. E aquilo que eles tinham para fazer, eles não deram conta. Então por isso eles ficaram ansiosos, eles se esconderam, ficaram com medo. Eles tinham medo porque eles desobedeceram a Deus. Foi isso que eles fizeram. Gênesis de 7 a 10 conta essa história. No versículo 9 está escrito: mas o Senhor os chamou e Deus chamou o homem perguntando: onde estás? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Da mesma forma que o engano do Satanás roubou a paz e a comunhão de Adão com Deus, a ansiedade hoje, ela nos tira o sossego, ela destrói a nossa paz e ela rouba a nossa comunhão com Deus. Da mesma forma, ela rouba assim a palavra de Deus nas nossas vidas. No livro de Mateus existe uma passagem que é muito conhecida de todo mundo, sabe? Muita gente conhece, a parábola do semeador. Nessa parábola, Jesus compara a palavra de Deus a uma pessoa jogando semente em diversos tipos de solo. O que aconteceu e o que aconteceu com cada uma dessas sementes? No versículo 7 está escrito o seguinte, não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler para os irmãos. Outra parte das sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E Jesus ainda explica essa parábola na própria palavra de Deus. Jesus explica que parte dessa palavra que foi roubada dos nossos corações, ela foi roubada pelo cuidado do mundo. Ou seja, os nossos corações, quando estão preocupados, eles ficam angustiados e eles ficam cegos para a palavra de Deus, ficam cegos para as promessas que Deus tem para nós. Então, a ansiedade, ela tem a capacidade de roubar a palavra de Deus.
Quando ela rouba a palavra de Deus, ela rouba também a nossa comunhão com Deus. Porque nós só temos comunhão com Deus se nós tivermos a palavra de Deus conosco. E aí eu quero contar para vocês uma história, uma passagem em Lucas. Lucas é a história de Marta e Maria. Marta e Maria, vocês se lembram dessa história? Marta estava tão preocupada com a presença de Jesus lá, que ela perdeu o melhor que tinha para ela no momento. O coração dela ficou tão atribulado que ela perdeu a presença de Jesus. A preocupação de Marta roubou o melhor de Deus para a vida dela, que foi a presença de Jesus física na casa dela. Então nós vemos que a ansiedade, da onde ela veio e o que ela faz conosco, à luz da palavra de Deus. E agora nós vamos ver o seguinte: nós já vimos também que nós somos acometidos disso, mas o que nós devemos fazer quando nós nos encontramos ansiosos? O que fazer quando nós entramos assim? Nos casos clínicos, um bom médico poderá receitar um remédio para nós, não é? Tranquilizante, calmante, até pode trazer um resultado satisfatório no momento, mas esse resultado ele é muito temporário, né? Ele ataca a causa, ele ataca o sintoma e não a causa, sem contar que você ainda pode desenvolver vício nesses remédios. É um remédio que, como nós falamos, trata os sintomas e ainda assim sem muita eficácia. Porém, a Bíblia Sagrada, ela nos oferece um remédio extremamente eficaz e eficiente, duradouro e sem contraindicação para esses problemas. A Bíblia diz o porquê de nós não ficarmos ansiosos também. Por que nós não devemos ficar ansiosos? Deus, na sua palavra, Ele mostra para nós por que a ansiedade é perniciosa e inútil. Ela é inútil. Ela foi inútil antes para Adão, para Eva, porque não resolveu o problema deles, eles sofreram antes. Ela não foi capaz de dissipar os temores. Este sentimento, ele também não dissipa os nossos temores. Antes ela faz ferver o nosso coração. Este sentimento, ele só tem uma serventia para a nossa vida: trazer sofrimento dobrado. Porque se ficamos ansiosos com algo que vai acontecer e realmente acontece, então sofremos antes e sofremos na hora. Se aquela coisa que nós esperamos não vem, nós sofremos à toa. Quer dizer que é um sentimento inútil. Aliás, como toda coisa que vem do pecado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 12, de 25 a 26, e nós vamos ver que este sentimento, ele está preso ao futuro, e é um futuro que nós não podemos controlar. Então, Lucas 12, 25 a 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Em Mateus 6,34 ainda está escrito: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus fala muito desse assunto da ansiedade para nós na palavra. Por quê? Porque Ele sabia o que ia nos afastar da palavra de Deus, o que ia nos dificultar com a nossa comunhão. Ele rouba nossas orações. Quem, quando está realmente acometido disso, não tem problema com a oração? Por quê? Porque temos dificuldade com a comunhão. Então nós temos que botar luz nesse problema. E luz nesse problema
só com a palavra de Deus. E Deus sabe exatamente o que a gente precisa e nos supre. Na palavra de Deus diz que é para a gente buscar primeiro as coisas do reino de Deus, a justiça de Deus, e o resto, essas outras coisas, Deus sabe que a gente precisa e vai nos suprir. Deus fala na sua palavra para a gente não inquietar os nossos corações, antes colocar as nossas dores, as coisas que nos afligem, os nossos pedidos, aos pés do Senhor em oração, que as nossas súplicas, as nossas petições têm que ser conhecidas de Deus, em oração, em ação de graça. Sabe, a maneira que a gente tem de não se preocupar com nada é orar sobre tudo. Tem uma pessoa, o Crew J. Barber, ele escreveu um livro de liderança cristã, e num dos capítulos ele escreveu o seguinte: nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. E quando nós nos seguramos na palavra de Deus, nós precisamos segurar em 1 Pedro, porque a palavra de Deus fala para nós, ela nos ensina que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, junto com a ansiedade, a aflição, a amargura e essas outras coisas que vêm com medo da derrota, porque Deus tem cuidado de nós. Isso é uma promessa de Deus na palavra dele, gente. Nós não devemos ficar preocupados com coisas que a gente não consegue alcançar. A palavra de Deus está aí, nos promete coisas que é palpável para nós conseguimos alcançar. A palavra de Deus nos promete, sabe, que se a gente deixar os cuidados aos pés da cruz, ela vai fazer um efeito enorme nas nossas vidas. E isso vai nos levar ao terceiro tópico. Quais são os efeitos que tem nas nossas vidas o tratamento da ansiedade com base no remédio de Deus? Porque em Provérbios que nós lemos, fala que é o remédio, não diz um remédio, diz o remédio. Então vamos ver o efeito. Qual os efeitos do tratamento de Deus em nossa ansiedade? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Jó, quem não conhece aqui a história de Jó? Jó orou durante sua crise existencial e ele foi crescendo na presença de Deus, ele foi crescendo na confiança em Deus, que no final das suas provações, Jó, ele mesmo declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem, os meus olhos te veem. Isso está escrito em Jó 42:5. Também nós vamos ter satisfação plena. Ana é uma personagem da palavra de Deus que está em 1 Samuel. Ana, por sua vez, foi embora contente, por ter orado com tanta dedicação ao Senhor e ouviu as palavras do profeta Eli, dizendo que o Senhor atenderia os desejos do seu coração. Então é isso, são promessas de Deus para nós: intimidade, satisfação e certeza de segurança. Por que certeza de segurança? Porque é promessa de Deus que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Então é Deus que está prometendo, é o dono de todas as coisas, é o dono de todo mundo, que controla todo mundo, controla todas as coisas. Ele nos dá a certeza, ele nos promete. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. No mundo, ele afirmou também que nós teríamos aflição, mas não é a ausência de problemas que vai dar certeza de paz para nós, não é. Porque a aflição, o que ela faz? Onde não tem problema, ela cria. E ela rouba o nosso sossego, rouba a nossa paz. Então não é a ausência de problema que traz a paz, não.
mas é a certeza de Jesus. A certeza que Jesus está em nós, é uma dependência completa de Jesus. E isso vai nos levar à nossa conclusão. Nós estamos sendo convidados, nós somos convidados a refletir aonde estão os nossos corações. Será que nós já entregamos todos esses sentimentos nossos nas mãos do Senhor? Ele quer entrar nas nossas vidas, Ele quer curar os nossos pecados. Esse sentimento, ele está atrelado a pecados, ele está atrelado a uma separação de Deus, ele está atrelado à falta de comunhão com Deus. Precisamos entregar verdadeiramente esses nossos sentimentos, porque Jesus, Ele veio, sofreu cada um desses sentimentos e morreu na cruz por nós. Ele foi lá no mais profundo da morte para nos livrar os nossos corações. E caso nós estejamos sendo acometidos desse veneno maldito, precisamos nos valer do que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus está recheada de ensinamentos sobre esse assunto. Sabe, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu já ouvi falar tanto sobre esse assunto, já ouvimos falar tanto desse assunto e sofremos esse problema. Então temos que ouvir falar mais. É como a mesma coisa de comunhão, pecado, oração. A gente ouve falar tanto e mesmo assim sofremos os mesmos problemas. Precisamos ficar firmes com o Senhor. Precisamos nos valer do antídoto prescrito na palavra de Deus, para a gente deixar essa ansiedade cada vez mais frágil nas nossas vidas e a nossa presença com Cristo cada vez mais forte. Devemos deixar as nossas angústias em Cristo. George Miller foi um grande homem de Deus do passado, e ele escreveu uma coisa assim muito legal, que eu já até falei na igreja algumas outras vezes. O começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. A ansiedade e os outros bichos que andam juntos, tá? Somente com a fé verdadeira, com a busca do Senhor, nós seremos livres desse sentimento e também dos outros pecados que querem roubar o nosso descanso. Sabe, é possível ter paz, ter Jesus no nosso coração, ocupando o lugar do medo, da angústia, da ansiedade. Nosso coração, nossa mente, é promessa que o Senhor vai cuidar de nós e vai cuidar das nossas mentes também. Fala na palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias externas não mudem, Jesus pode nos dar paz, mesmo em qualquer circunstância. O que determina a paz no barco, como nós já falamos, não é a ausência de problema. Quando Adão e Eva optaram por desobedecer a Deus e caíram em pecado, e com ele tantos outros problemas como ansiedade e sofrimento, e o resultado final disso tudo, gente, foi morte eterna. E é necessário que quem venceu a morte, alguém para vencer a morte, para vencer o pecado, trazer de volta para nós a vida verdadeira. E esse foi Jesus Cristo. E quando Jesus veio, nós sabemos disso, todos aqui conhecem a palavra de Deus. Jesus Cristo entrou no mais profundo abismo. Ele conheceu solidão, ele conheceu, angústia, ele ficou sozinho, sofrendo, mudo, ele não, nesse momento de angústia e solidão, ele não desatou a falar, não, ele fez como um cordeiro mudo, desceu no mais profundo abismo, venceu a morte. Assim ele pôde nos trazer a paz verdadeira. Deus, o Deus mesmo, veio na presença de Jesus para nos resgatar, nos livrar do pecado que nos afasta dele. E Jesus deseja ardentemente, curar os nossos corações.
nos afastar do pecado. Eu acredito que aqui todos nós conheçamos a palavra de Deus, sabe? Mas aqui e ali temos problema com o pecado. E não só a ansiedade, mas qualquer coisa que nos aflinja, a palavra de Deus tem remédio. E a escolha é nossa, a escolha é sua. Jesus quer entrar na nossa vida agora. Ele não vai entrar sem convite. Se a gente quiser tocar a nossa vida com colegas de viagem, que é dor, aflição, angústia, podemos. Mas se nós realmente deixarmos Jesus agir nas nossas vidas, nesses pontos aonde nós sofremos, se nós nesses pontos procurarmos a Deus com diligência, nós podemos ser realmente aliviados e termos uma vida em abundância, porque a vida em abundância que Deus nos promete, necessariamente não precisa ser só após a morte. Paz e justiça sem fim. Essa é a promessa de Deus para nós. Paz e justiça sem fim. Estas são a promessa de Deus. Este é o resultado do tratamento que Deus quer fazer em nossas vidas, em todas as áreas, não só ansiedade. Amém.